Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto público, orando ao Senhor, pedindo a graça dele sobre nós nesta noite. Que iremos prestar honra, adoração e glória ao Deus eterno, todo-poderoso. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Tu és o Altíssimo e soberano sobre toda a terra. E nós nos rendemos a Ti nesse momento. Queremos desfrutar da Tua presença enquanto Igreja Unida do Senhor, Pai. Fica conosco nesta noite. Que tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra e glória, Senhor. Bendizemos o Teu nome, porque se estamos aqui é porque o Senhor já nos direcionou, já mudou o nosso coração, já trabalhou em nossas vidas. Foi o Teu Espírito quem nos trouxe aqui nesta noite, Senhor. Por isso, sabemos que o Senhor tem algo para nós. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Misericórdia e discernimento da parte do Senhor Jesus seja conosco hoje aqui. Amém? Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Rogo que Deus possa nos abençoar, edificando as nossas vidas em Jesus. Quero agradecer o tempo que nos foi dado de estarmos de férias. Muito obrigado, foi muito bom. Muito gostoso. Tive com a minha mãe, que há um tempo eu não estava com ela. Tive com irmãos, parentes, amigos. Tive a Imperatriz, onde eu conheci a Beth, onde nosso primeiro filho nasceu. Muito gostoso. A cultura é muito diferente daqui. 4, 5 dias passamos ali na calçada da casa da minha mãe, conversando e falando do povo que passava na rua. Fizemos isso lá, o que se faz é isso. E nós podemos fazer isso. Eu quero, nessa semana tão importante, assumimos a presidência hoje pela manhã. Sou grato ao Zé Carlos, presbítero, que esteve à frente da igreja nesse período todo. Quero agradecer aos professores, todos os líderes de ministério, pastor Vinícius, que nos substituíram. Eu descansei, realmente a cabeça descansou. Muito obrigado. Obrigado pelas orações que os irmãos fizerem em nosso favor. Essa semana é uma semana muito importante, não apenas para a igreja, mas para toda a nação. Há um texto aqui em Jeremias 29, versículo 7, que diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Orar pela paz da cidade. O Senhor nos trouxe para esta nação, e nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer acerca desta nação. Daqui a uma semana, nós vamos pegar o título de eleitor e vamos dar um voto. E eu queria que esse voto fosse feito na direção do Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos ouvir o que Deus tem para dizer. Por gentileza, não vote por partido, mas vote na consciência de que aquela é a vontade de Deus. Não se apaixone por partido. Ame Jesus, ame Deus. Ele vai orientar a sua mente, Ele vai orientar o seu coração acerca dos próximos anos. Tema a Deus, e ore para fazer o seu direito de cidadão brasileiro. Eu queria que nós nos levantássemos agora e orássemos ao Senhor. Senhor nosso Deus,
levantamos as nossas vozes por meio de Jesus até o Senhor e clamamos a tua direção, a tua luz sobre esta nação. Este povo é querido, esta nação é amada. E nós pedimos ao Senhor que direcione a mente de todo este povo acerca da tua vontade para os próximos 4 anos. Não queremos votar segundo vista, queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Perdoe os pecados desta nação, ó Deus. As corrupções que são feitas, tanto no âmbito nacional como estadual e municipal. Nos perdoe, Pai. Pecamos contra o Senhor, fizemos o que é mal perante os teus olhos. E nós clamamos que o Senhor abençoe, ó Deus querido, o próximo domingo, dando direção a todo este povo, fazendo prevalecer a tua vontade. Presida o Senhor esta nação, venha governar, ó Deus, os nossos governantes. Nós clamamos ao Senhor por isso, clamamos pela paz desta nação, porque na paz dela nós teremos paz. O Senhor tornou a igreja não somente luz, mas sal para todos eles. E nós pedimos que a igreja de Jesus faça diferença. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Continue orando, meu irmão. Continue orando. Nós temos clamado misericórdia, porque esses candidatos, principalmente a presidente da nação, em vez de trazer uma plataforma política, eles resolveram brigar entre si. Parece uma rinha. Eu me recuso a aceitar isso. Ore ao Senhor e clame a Deus por esta nação, para que o Senhor estenda a sua misericórdia e nos abençoe. Quinta-feira, próxima quinta-feira, todos os presbíteros e diáconos, todos os presbíteros ativos estão convidados para uma reunião no ECC. Presbíteros, uma reunião do conselho, tá bom? Lá no ECC, às 19h30, aguardamos os irmãos. Dia 11, 12, 13 e 14 de outubro, nós temos um evento que acontece a cada 2 anos, uma convenção. E junto com esta convenção, nós teremos um concílio nacional. E neste concílio haverá uma mudança da liderança denominacional. Peço à igreja que ore por isso, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para esta denominação. A igreja se fará representar por alguns delegados e outros irmãos que irão participar da convenção. Ore por isso. Por conta disso, o pastor Vinícius, na sexta-feira, junto com a Débora, já vão viajar para lá. Ele prega sábado e domingo em Brasília e depois vai se juntar a nós em Anápolis por ocasião da convenção e concílio. Tá bom? Orem por isso. Hoje, o pastor José Carlos estará pregando em Jacareí. E ele nos comunicou para que nós orássemos por ele também, lá em Jacareí. Próximo domingo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um culto especial. A ceia é um culto diferenciado. E é tão importante que nós estaremos dividindo ela em 2 ocasiões. Pela manhã, vamos celebrar Jesus e ministrar a ceia às 9h. E também à noite, 19h15, vamos celebrar Jesus e vamos participar da ceia também. Eu quero convidar você a se preparar para este momento. Tá bom? Vamos orar agora. A nossa irmã Aparecida Julião sentiu uma forte dor de cabeça hoje e foi internada. E existe um indício de que seja uma válvula que ela já colocou alguns anos atrás no cérebro. Queria que a gente orasse ao Senhor, clamando que Deus a abençoasse, Deus a orientasse, sustentasse a sua vida. Temos também a pedir oração aos irmãos para o Sérgio Hausmann. Ele está internado por conta de um tratamento que está fazendo, só por conta de uma injeção que ele tem que tomar no hospital. Ore por ele, para que Deus possa visitá-lo, restaurando assim a sua saúde. Vamos orar? Curve a sua cabeça, por gentileza. Eu quero convidar o Davi Barnett, que venha aqui à frente orar ao Senhor
pelo pastor José Carlos, que vai pregar em Jacareí, e pela dona Cida Julião e o Sérgio na área de saúde. Por favor, meu irmão. Mais uma vez na tua presença, queremos colocar em tuas mãos a Cida Julião. O Senhor é médico dos médicos. É verdade. O Senhor sabe todas as coisas. É e nós verdade. cremos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã, que é o Deus que cura. Então nós liberamos isso e pedimos isso por ela, Obrigado, Senhor. Jesus. Pedimos pelo seu marido, pelas suas filhas, Deus, Antônio. seus genros, e que o Senhor possa estar acalmando o coração deles, Senhor. E que eles possam estar descansando em Ti. Sim, meu Deus. Lembrando do Sérgio Hausmann, Senhor, que o Senhor continue com Sérgio. ele, fortalecendo a sua fé e a sua saúde, seja com sua esposa e seus familiares também. Sim, meu Deus. E que esse procedimento que ele tem que fazer, que realmente tudo possa Acompanhado correr bem pelo ali, Senhor. E também queremos pedir pelo pastor José Carlos, que eu possa estar Amém, Senhor. realmente usando ele na Nome de exposição da Jesus. Tua palavra, Senhor. E continue conosco aqui, nos fortalecendo, nos abençoando. Direcionando nossa mente Em nome para de ti. Jesus. Amém. 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 Estou. Vamos cantar ao Senhor, salmos e hinos de número 233. Já convido os irmãos que puderem para colocarem-se em pé, para cantarmos juntos, animados ao Senhor.
Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículo 37 até o versículo 47. Como de costume, irmãos, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Atos 2, 37 até o 47. Diz assim o texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. O primeiro cântico que a gente vai cantar agora é Eu Te Busco, que não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, Jesus seja o nosso centro e o foco da nossa vida, que a gente possa buscar conhecê-lo cada vez mais, com todo o nosso coração. Te procurar
é Jesus em tua presença. E nós estamos aqui para adorar o nome dele, só para adorá-lo e engrandecer o nome dele e fazer o nome dele mais alto de todos aqui, que ele possa realmente ser o centro não só deste culto, mas de toda a nossa vida, porque ele é digno. Cântico desse momento é Tua Graça Me Basta, que a gente possa cantar isso com todo o nosso coração, toda a nossa mente, pedindo que realmente seja menos de nós mesmos e mais dele, para que seja a graça dele que nos sustente e que nos baste sempre. Esconde
pode sentar. Vamos ter momento infantil. Chamar as crianças aqui para a gente orar por elas. E cantar com elas também. As crianças podem vir. Podem vir não, pode ficar no estão mesmo. E após esse momento, as crianças até 10 anos irão para uma outra parte ouvir a palavra na linguagem delas, continuar o culto delas lá, enquanto nós continuamos o nosso aqui. As crianças até 10 anos. Convidar a igreja a ficar de pé para cantar com a gente. Nós vamos cantar que estamos felizes por dentro e por fora, e alto e baixo, porque Jesus entrou no nosso coração e hoje nós somos salvos. Quero todo mundo fazendo gestos também. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estar na Tua casa, em comunhão. E eu te agradeço em especial nesse momento pela vida de cada criança aqui, ó Pai. Obrigado porque elas têm a oportunidade de crescer desde já nos Teus caminhos e ouvindo da Tua palavra, Pai. Eu peço que elas não se desviem dele, que elas possam Te conhecer a cada dia mais, Senhor. Esteja com elas e conosco aqui também. Em nome de Jesus, amém. 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 Parou. Vamos ouvir a palavra do Senhor para nós, orar pelo pastor Valdenberg e preparar o nosso coração também para ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, nós já oramos, cantamos, nos alegramos em Tua presença, queremos agora aquietar o nosso coração e ouvir a Tua palavra, Senhor, Tua santa palavra, que ela penetre o nosso coração, o mais profundo da nossa alma, Senhor, discernindo os pensamentos, mostrando a Tua vontade para as nossas vidas. Usa o Teu servo agora neste momento, Senhor. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Quero convidá-los, por gentileza, a abrirem a Bíblia em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque. Um profeta no Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te
da misericórdia. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. E a igreja diz: amém, 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 amém. Deus estenda a sua misericórdia sobre nós e nos abençoe. O que vem à sua mente quando você escuta a palavra avivamento? Eu estava em Belém do Pará, numa visita a umas congregações que nós temos lá, algumas igrejas, e eu vi num outdoor bem grande o seguinte convite: dia X, noite do avivamento. O que será que aconteceu lá, naquela noite, que não aconteceu em outras noites? O que será que havia na mente das pessoas quando passavam e viam naquele outdoor? Noite do avivamento. O que é que você pensa quando você escuta esta palavra? Porque eu acredito que este assunto, ele tanto atrai como repulsa. Por incrível que pareça, ele tem esses dois sentimentos no meio do povo de Deus. Perdão. Não dá para ficar indiferente a este tema. Porque para uns ele tem um significado e para outros outro significado. Para uns, avivamento, ele soa como um descontrole emocional. E para outros, é um relacionamento mais íntimo com Deus. O estranho de tudo isso é que esse conceito, definido por uns, geralmente ele é paradoxo e contraditório ao que o outro definiu. Esse assunto, ele não consegue nos unir, mesmo pensando diferente. O que a Bíblia tem para dizer acerca disso? Porque os conceitos sobre este assunto dependem de quem fala, de onde esteja quem fala sobre esse assunto. Depende do conhecimento de Deus quem fala. Depende da intimidade com Deus de quem fala. O que é avivamento mesmo? Por que esse escritor, esse profeta, numa oração cantada, ele cantou uma oração? É interessante isso, né? É uma oração cantada. E nessa melodia de oração, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. O que tinha na mente deste profeta para falar isso durante uma canção? Eu queria pensar um pouquinho com vocês aqui, porque nós precisamos de um avivamento. Há uma necessidade na igreja. E este assunto, ele causa alguma distorção e às vezes até inversão no meio do povo de Deus. Existe hoje uma gama de coisas avivadas. Não sei se você já ouviu alguém dizer: aquele corinho é avivado. Eu estava em Guarapari e havia uma igreja que estava precisando de um pastor. Havia uma vacância e alguém da igreja, eu estava lá, disse assim: nós queremos um pastor, mas o perfil que nós traçamos para o pastor é que ele seja meio avivado. Aí eu fiquei pensando, o lado direito da cintura para cima, o que é um homem meio avivado?
Fiquei pensando nisso. Eu não contradisse, eu não argumentei, não perguntei, mas ficou aquilo na minha cabeça. Existe aquela oração avivada? Já viu alguém fazer uma oração avivada? O que é uma oração? Como é que a gente qualifica? Aquela oração foi avivada. Aquele culto, gente, o culto estava muito avivado. Assim como tem corinhos avivados, esses dias aqui nas antigas livraria que tem aqui, Som em Vida, Luz e Vida. Luz e Vida. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Avivada. Olha só que coisa boa. Já tem uma Bíblia com esse título, Bíblia Avivada. Tem cantores avivados, a gente sabe que tem, né? Mas o que é avivamento na sua mente? Vamos a um culto avivado? Na sua cabeça, o que vai acontecer lá? Tem gírias avivadas, não tem? Tem. Se vocês quiserem, eu digo um monte para vocês. Gírias, palavras avivadas que invocam um determinado avivamento. O que o Senhor Deus tem para dizer para a gente acerca disso? Fulano de tal fez uma oração avivada. Hoje, eu e a Beth ouvimos uma rádio evangélica, e ela falando de um pastor, que quando ele não pregava tanto assim, ele convidava determinado membro da igreja, que tinha uma oração muito longa, e tomava espaço da mensagem. Aí então ele ficava tranquilo, porque a pessoa pregava muito tempo e diminuía o tempo que ele tinha de pregar. Era uma oração avivada. Esse texto aqui, escrito por um profeta, ele fala sobre algumas características que Deus conceitua como sendo avivamento. E aqui, no primeiro versículo e no versículo 2, oração do profeta sob a forma de música, sob a forma de canto. Ele cantou a oração. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, não só de escrever uma oração, mas de cantar uma oração. Eu não me atrevo a fazer isso, porque eu reconheço a minha voz. E é capaz de eu começar com algumas pessoas e terminar sozinho, porque ninguém vai suportar o timbre desse cearense cantando. Mas o profeta cantou e ele escreveu. E ele diz aqui que deixa transparecer que o avivamento ele nasce como resultado de uma necessidade, de uma fome, de uma sede de Deus. Quando eu tenho sede de Deus, narra-se nesta oração isso, um desejo de ver Deus, ou como foi cantado aqui, de tocar o que não é possível ser tocado, de sentir o que não é possível ser apenas sentido, de ver, de ouvir algo direto de Deus para mim. Diz Abacuque que avivamento nasce como resultado desta fome de Deus. Seja sincero com você mesmo. Quanto você pagaria para assistir um culto? Além do dízimo. Vamos supor que o conselho da igreja tomou a decisão de cobrar ingresso para que você venha cultuar. Vamos para a internet, pagar nada? Seria isso que você vai pensar? Ou você continuaria vindo? Fome da palavra, desejo de ouvir o Senhor, não vir apenas por vir, mas vir com o desejo de conhecer mais Deus, ou de se conhecer e ser conhecido por Ele,
exposto na palavra. Isso se chama fome de Deus. Jimmy Swaggart te conta uma experiência, há muitos anos atrás, de um homem que escreveu para ele, e que ele não tinha televisão, e que a pessoa, a vizinha dele, que possuía televisão, cobrava que ele colocasse 50 baldes de água de um certo lugar em outro lugar, para ele ter direito de assistir o culto. Ele começava a colocar os baldes de água no sábado, porque já era idoso e não dava conta de no mesmo domingo transportar 50 vezes um balde de água, para pagar, para assistir um culto na televisão que o vizinho tinha. Aí Jimmy Swaggart contou essa experiência e ele disse, isso é fome de Deus. Isso é desejo de conhecer Deus. Lá do Nordeste, algumas pessoas leem a Bíblia à luz de vela ou de lamparina. Não sei se vocês conhecem o que é lamparina. Está ali, ó, estragando a visão, mas tendo conhecimento de Deus. Fome de Deus não me leva a comprar um monte de Bíblia, me leva a ter uma só, mas me alimentar dela. Tem gente que fica satisfeito quando chove muito, que não precisa ir para a igreja. Ou quando está muito doente, ou quando aparece uma dor de cabeça longe. Aí diz, eu queria até ir. Mas olha só, eu fui impedido de ir. Porque nós perdemos esse desejo de estar com Deus, de conhecer Deus. Conheço gente que anda de ônibus, que vem de longe para o culto aqui, que tem televisão e que poderia até assistir em casa. O Eliel não está bem de saúde, não está bem. Hoje faz aniversário e veio nos abençoar com a sua presença. Que gostoso poder abraçá-lo hoje depois do culto. Poderia ficar em casa. Estaria justificado, porque ele não está bem de saúde, tem uma idade um pouco avançada, passou dos 57 anos, está cansado, poderia ficar. Mas ele tem fome de Deus, de ouvir, de conhecer, e faz com que ele saia de longe até chegar aqui. Isso é fome de Deus. Nós pagaríamos quanto? Conheço gente que paga muito caro para assistir um show. E caro mesmo. E nem acha tão caro assim porque vai e participa. Outros defendem o seu partido político como se aquilo dependesse da sua própria vida. E pagam alto para isso. Mas não reflete a mesma fome de Deus. Falta em nós esta intimidade com o Senhor. O primeiro ingrediente para um avivamento é fome de Deus. Salmo de número 63. Abra, por gentileza, para você sublinhar. Salmo de número 63. Davi revela a fome de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua glória, a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a minha própria vida, e os meus lábios Te louvam. Isso é fome. O meu corpo exulta. Eu tenho sede de Deus. O Salmo 84, algumas páginas adiante, revela essa mesma fome. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Fome de Deus.
Eu acredito que o avivamento ele tem início nesta fome aqui. Paulo escreve uma carta e ele diz assim: desejai ardentemente como crianças. Isso é fome de Deus. Quem é que não consegue dormir antes de ler a palavra? Quem é que ao perder o sono recorre-se, recosta-se em Deus em oração? Esta ideia é da fome. Como a corça suspira pelas fontes das águas, assim a minha alma por ti, ó Senhor. Isso é fome. É aí que se inicia o avivamento. Esta fome é vista em vários lugares na Bíblia. É interessante observar que os que têm fome, Deus dá pão. Os que têm pão, Deus dá fome. Nós precisamos de Deus mais do que de pão. Jesus disse isso. Nós precisamos de Deus mais do que de dormir. Quem é que somos nós sem o Senhor? Eu rogo, como presidente desta igreja, que ela experimente este avivamento, que inicia-se nesta fome de Deus, nesse desejo de conhecer o Senhor, que me faz vir à igreja mesmo não tão bem de saúde, mesmo morando longe e pegando um ônibus. Dias a Janete, o culto foi um pouco mais tarde e ela precisou correr para pegar o último ônibus, porque ela mora a muitos quilômetros da igreja. E ela já não é tão jovem como era há 30 anos atrás. Ela sobe aquele ônibus com dificuldade. E assim como ela, outros irmãos. Quantas vezes a Raquel Mantovani quer vir e não pode por causa da chuva? Porque quando chove, ela não tem como chegar em casa, dado ao barro. Mas vem. Quantas vezes a gente ora para chover e ela ora para não chover? Senhor, manda chuva. E ela, Senhor, segura a chuva. Hoje não, domingo não. Pela vontade de vir. Isso é fome de Deus. Mas esse avivamento falado aqui em Abacuque, ele não só nasce, mas ele se fundamenta, ele se firma em cima da oração. E aqui Abacuque canta e escreve a sua oração. O segundo ingrediente para um avivamento genuíno, bíblico, cristão, é a oração. Não é aquela oraçãozinha decorada que você já aprendeu e faz para almoçar. Você nem pensa mais. Você liga o automático, vamos orar para dar graça para almoçar. Aí você clicou o botão aqui, Senhor, muito obrigado, amém. Para dormir, aí outro botão. Aí você aperta outro botão, aí sai automático a oração de dormir. Está alguém enfermo, aí você aciona outro botão. Quando você é pego de surpresa no culto, eu queria chamar fulano de tal. Ele não trouxe o botão. Ele esqueceu o botão em casa. Aí ele entra em pânico. Eu já vi gente lá em Brasília que quando esse irmão, agora vamos orar, e a pessoa começava a sumir do banco. Porque ela não tinha trazido o botão para a igreja. Eu não falo dessa oração automática, mecânica. Eu falo daquela oração que produz um desejo de estar com o Pai, para conversar com o Pai, para contar acerca do seu dia, para falar da sua dor, para dizer para Ele, não estou aguentando, não estou suportando no meu trabalho. Ou o Senhor entra nessa realidade, ou eu morro de tédio. É esta oração que produz avivamento. É essa oração que Deus encosta o ouvido para ouvir, porque Ele tem sede desta comunhão conosco. Não aquela oração da boca para fora, mas aquela que vem
de um coração sedento por Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Eu tenho algo para te contar, Senhor, acerca do meu relacionamento conjugal. E o Senhor precisa me ouvir. É uma novidade que eu vou te falar. É isso, oração viva, que aviva a alma, que faz o Espírito saltar dentro de você. A oração que produz o avivamento, geralmente é a oração do quarto fechado, do momento a sós com Deus, do render-se, do derramar-se, do abrir a alma diante dele, de dizer para ele, vem para cá, anda comigo. Todo avivamento que não se fundamentar em oração é qualquer coisa, menos oração, ou menos avivamento. De gente que se dobra de joelho sem que ninguém veja. Sem holofote. Sem ninguém aplaudir. É a oração do banheiro. Quando você lá na empresa não sabe o que faz. Aí recorre ao toalete. Tranca o toalete e se ajoelha ali, naquele curto espaço, e diz, é nós dois agora. Eu não sei o que dizer, não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor me oriente. Eu estou diante de um tribunal por tua causa. Encha a minha boca, como ele prometeu em Lucas 12:12. É esta oração que produz avivamento em nós. Tiago 4, versículo 2 e 3, me permitam ler rapidinho. Diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Duas observações aqui, no que tange a uma oração que fundamenta, que solidifica, que produz esse avivamento falado por Abacuque. Primeiro deles é que ele fala de um povo que não ora. Nada tendes porque não pedis. Não consegue vitória porque você não ora. Tiago está dizendo de uma realidade de oração. No âmbito da oração, ele fala que tem gente que não ora. Consegue conceber a ideia de alguém não orar? De alguém não ter prazer de conversar com o próprio Pai? De alguém não participar das orações? Ah, é oração? Então deixa para o povo. Deixa para o povo que ora. Hoje pela manhã fomos desafiados pelo presbítero Milton, na pregação da palavra, a nos envolver mais na oração. E ele disse que quarta-feira tem 3 períodos. Ele disse que você pode vir antes do trabalho e passar por aqui para orar, sob a liderança do presbítero Samuel. De 8 às 9 horas, 1 horinha, você chega lá e ora e vai para o trabalho. Há uma outra turma que, junto com as irmãs, a Wanda e a dona Nilza, se reúnem em casas 14h30 para orar. Reunião de oração. Há um outro grupo sob a batuta do pastor Daniel, que se reúne no ECC, 19h30. Quinta-feira, 21 horas, tem um pessoal aqui. Domingo, 18 horas, aqui. Tem uma turma que ora. Então você tem pelo menos 5 horários distintos para oração. E você pode criar outro. Ruma aí uma turma. E chega para o pastor e diz assim, queremos orar aqui no templo. Entre meia-noite e 1 da manhã. Pode ser que o pastor não venha. Mas que tem um monte de gente. O Vinícius vem. É esta oração onde está fundamentado o avivamento. Segundo, Tiago diz que há uns que oram, mas oram mal. Há os que não oram e por isso não tem nada. E há uns que oram e também não tem porque oram mal. O que seria uma oração má? Aí Tiago diz que é para só por si, para esbanjar.
Há uma oração que é feita de você para você. Há uma oração que você faz para que o irmão escute. Você não está nem preocupado se Deus vai escutar, mas o irmão tem que ouvir. Eu estava aqui orando e o Vinícius passou. E eu estou precisando de um favor dele. Eu o incluí na oração, aqui no canto de olho. Eu digo, Senhor, abençoa o Vinícius, a viagem que ele vai fazer sexta-feira com a sua esposa, e abençoa o trabalho. E eu quero que ele ouça. Se Deus vai ouvir ou não, é outro problema. Mas o que eu quero é que ele ouça. E eu sou quase capaz de levantar no templo e dizer, obrigado. Porque não sou como os demais homens que não oram, que não participam da oração. Eu sou melhor. Não sou como eles. A Bíblia fala de um homem que ia para a igreja orar assim, de si para si, que se promovia com isso. Não é esta oração que produz avivamento. O profeta, ele diz, aviva, Senhor, a tua obra. Não é nada pessoal. Ele não pede por si, pela sua saúde, pela sua filha, pelo seu casamento. Ele não pede pelo seu trabalho, ele pede pela obra de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. É esta oração pelo todo e não por si apenas. Eu me lembro de uma experiência passada no Rio de Janeiro, em que depois de uma reunião de oração, em que fomos estimulados a dividir o momento de oração, eu fui para orar com uma senhora bem idosa. Aí ela perguntou, pelo que o senhor quer que eu ore? Aí eu falei, isso, 4 motivos. Ela disse assim, quais os seus motivos? Eu quero isso, 4 motivos. Eram 4 motivos para cada um. Então ela disse, eu vou começar a orar, depois o senhor fecha. Eu disse, beleza. Ela esqueceu os meus 4 motivos e orou pelos 4 dela. Para encerrar a oração, ela disse assim, Senhor, agora lembra o pastor de orar por mim. Assim, eu digo amém um negócio desse? Não era para ela orar por mim e eu por ela? Ela ora por ela e ainda pede a Deus para que eu não esqueça de orar por ela. A oração que é estimulada aqui, onde se fundamenta o avivamento, é quando eu não oro apenas por mim também, mas não exclusivamente por mim. Qual é o seu pedido de oração? Eu queria que nós orássemos pelo fulano de tal. Nós temos aqui alguns irmãos que esta semana experimentaram perdas de pessoas queridas. A Silvana perdeu o seu papai. Eu acredito que doa na sua alma. Eu acredito que doa e doa muito. Tiago Max perdeu o seu papai. E isso é sério. Isso urge a clamar por consolo. Aí eu vou pedir por uma unha encravada. Gente, eu estou com uma unha encravada, no dedo mindinho do pé. Eu vou ocupar o tempo de irmãos no culto público a orar por uma unha encravada quando tem assuntos muito mais sérios. Aí o profeta diz que a oração que se fundamenta em avivamento é aquela que eu não oro apenas por mim. Aviva a tua obra, Senhor. Quando eu tenho o coletivo em minha mente. Deixa eu correr. Terceiro ponto, versículo 17. Ainda na oração cantada, o profeta diz assim, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, roubadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que eu chegue na geladeira e só encontre algo parecido com a terra na criação, água e luz, só. Ainda que eu abra a despensa e eu só veja espaço vazio. Abro a lata de arroz e não tem. O pacote de pão e não tem. Eu vou no leite e acabou. Ainda assim, eu me alegro em Deus. No Senhor a minha alegria. Eu vou para a mesa e dou graças pelo arroz com ovo. Com a mesma alegria que eu estaria numa churrascaria.
A ideia é da dependência de Deus. Eu dependo de Deus, não de um emprego com salário alto. Eu dependo de Deus, não da saúde. Não é saúde o que interessa. O que interessa é relação com Deus, que produz avivamento em minha alma. Buscai ao Senhor e vivei, diz o profeta. Busque Deus e viva. É em buscar o Senhor e em depender dEle que está a solução para todas as coisas, meus irmãos. Pela manhã foi dito aqui que a distância entre o problema e a solução é a mesma distância entre o joelho e o chão. A mesma. Ou seja, a solução é encontrada quando eu dependo de Deus. Quando mesmo tendo recursos, eu dependo de Deus. Quando mesmo sabendo dirigir, eu dependo de Deus. Quando mesmo sendo já habilidosa em fazer bife de frango, eu dependo de Deus. Como mesmo tendo criado muitos filhos, eu ainda dependo de Deus. Sabendo pregar muito, eu ainda dependo de Deus. A ideia que produz avivamento na alma é esta. Avivamento bíblico envolve dependência de Deus. Tem gente que sente segurança em um carro novo. Tem gente que sente segurança em um médico muito bom, em um hospital que não seja público. Vai operar onde? Na vila. Vamos orar. Vai operar onde? No Vivale? Não há tanta necessidade de oração assim. Orar para quê? Bons médicos. Qual é o seu plano de saúde? Não tem? Vamos orar. Entendem? Eu não dependo de Deus. Avivamento é quando a gente, tendo, depende. Porque não tendo e depender é uma coisa. Agora, tendo e depender, aí produz avivamento. É diferente, né? Misericórdia não é quando você erra e pede perdão. Não, isso não é misericórdia. Misericórdia é quando você está certo e pede perdão. Aí sim. Aí o Abacuque escreveu para a gente isso. Avivamento não me afasta dos irmãos. Ele me aproxima. Versículo 7. 3, 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Vejo os acampamentos da terra de Midian tremem. Eu vejo gente. Avivamento de Deus me faz ver gente. Não me isola de gente. Não me faz sentir mais santo, mais espiritual, melhor. Não muda o meu linguajar. Não. Me torna mais gente. Quanto mais eu ando com Deus, mais gente eu me torno. Mais gente eu amo. Avivamento, de acordo com Abacuque aqui, ele me faz ver gente que não ama Deus. Me faz investir em gente que não conhece Deus. Me levará a convidar outros para que conheçam esse Deus que eu conheço. Isso é avivamento. Ele não me enclausura, ele me aproxima. Ele não me torna especial, pelo contrário, ele me torna comum, reles, acessível. Deus ama a gente. Jesus ama a gente. Se você não ama a gente, tem alguma coisa errada. Se você briga com gente por causa de coisa, tem alguma coisa errada na sua cabeça. Se você briga com gente por causa da porta do carro, tem alguma coisa errada. Se você faz o maior auê com o seu filho de 2 anos, porque acidentalmente
ele derramou coca naquele seu tapete, tem alguma coisa errada com você. Se não há misericórdia no seu coração em relação ao erro dos outros, há alguma coisa errada na sua relação com Deus. Porque avivamento desemboca no meu coração um desejo de que os outros conheçam Jesus. Vai me levar a amar gente, a investir em gente, a ser misericordioso com gente. Esses dias, lendo na Bíblia, eu descobri um texto que eu não esqueci mais. Lá em Tiago. Abra lá para você ver. Olha que coisa bonita que eu descobri. Tiago 2,12. Eu sublinhei já umas 2 vezes. Eu queria destacar isso mais ainda. Eu descobri isso daqui. Estava lá, eu não tinha visto ainda. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei para com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia! A misericórdia é mais importante do que o juízo. Avivamento vai despertar no meu coração um sentimento pelo outro de misericórdia. Outro ingrediente nesse avivamento é esse. Quando você vê essa palavra, em qualquer lugar que seja, lembre-se de Abacuque. Avivamento é o propósito de Deus para você. É o propósito de Deus para a igreja, para os corais. Mesmo que pensemos diferente, eu não gosto daquele estilo, mas eu vou entender e vou me juntar e vou orar e vou auxiliar. Porque eu sou nivelado no amor de Jesus. Não somos igualitários, nós somos nivelados. O amor de Deus nos nivela e produz em mim essa misericórdia. Curve sua cabeça, por gentileza, por favor. Vimos hoje aqui 4 ingredientes para um avivamento que essa igreja precisa. Nasce como resultado de uma procura por Deus, uma busca de Deus. Um investimento por conhecer Deus. De amar mais o Senhor. De revelar esse amor. Esse avivamento se solidifica em cima de uma oração. Aquela oração que faz mudar o coração, que faz crescer. Não aquela mecânica, mas aquela que vem em forma de canto. A oração da alma, do derramar-se diante do Senhor. Avivamento também envolve dependência total de Deus. Essa rendição incondicional ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu distribua muitos currículos sem resposta, ainda que eu não ouça a reação do céu, ainda assim eu me alegro no Senhor. A minha dependência é dele. Se ele agir, aleluia. Ainda que a terra se transtorne, foi o que pregou o Milton hoje. Ainda que a terra se transtorne, eu hei de confiar, porque há um rio. Porque Deus põe termo, eu vou confiar. Por fim, avivamento não me isola dos irmãos, pelo contrário. Coloca em mim um coração misericordioso, compreensivo. Junta todos num pacote só, onde são chamados de irmãos, de igreja. Leva-me o meu coração a ter compaixão para com os que são diferentes, que agem diferente. Me torna mais humano.
desemboca no evangelismo. Deseja isso para você? É isso que você quer mesmo? Renda-se ao Senhor então. Ele vai produzir no seu coração esse avivamento tão necessário para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua igreja. Senhor, a uma só voz nós nos rendemos ao Senhor, nessa dependência extraordinária de conhecer, de continuar conhecendo o Senhor, de beber desta água que faz brotar dentro de nós rios de água viva. Esta vontade de crescer no conhecimento do Senhor, para que sejamos mais humanos, mais gente, mais alma, para que tenhamos mais misericórdia, sejamos mais graciosos e parecidos com Jesus. Queremos este avivamento, esta dependência do Senhor. Queremos ver o que o Senhor vê, amar o que o Senhor ama, nos aborrecer do que o Senhor se aborrece, nos afastar daquilo que o Senhor quer que sejamos afastados. Queremos isso. Dá-nos a mente de Cristo, o amor de Cristo, porque nós vivemos tão e unicamente para Ele, por Ele, para a glória dEle. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Ainda nesse espírito, vamos cantar os salmos e hinos de número 338, Mais de Cristo. É o final de tudo, de todo avivamento, nos fazer mais parecidos com Cristo. Coloque-se em pé para isso. Vamos cantar juntos ao Senhor, como Abacuque, né? Uma oração cantada. Quero chamar aqui o Vantuil Júnior, fazer oração, encerrando assim o nosso culto público. Enquanto ele vem, ele e o Felipe e as suas famílias estarão começando um novo grupo pequeno nas suas casas. Queremos agradecer ao Senhor por isso e dizer para os irmãos, se você não participa de um pequeno grupo ainda, participe, faça parte. É um lugar para que você possa buscar o Senhor. Ora, encerrando o nosso culto. Senhor Deus, eu te agradeço pelo culto que a gente está prestando a Ti. Te agradeço por cada um aqui e por esse momento. Peço que a gente possa estar refletindo
né, nessas palavras que o pastor nos passou, que a gente possa estar entendendo o real sentido do avivamento, tá levando para as nossas vidas, que a gente possa estar se preocupando com os outros e estar tendo prazer de comunhão com o Pai, Senhor. Que eu te agradeço por isso e peço por cada um aqui. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fui informado que nossa irmã Cida Julião vai ficar internada por conta de um ventríloco que o médico achou estreito, apertado. Ela vai ficar em observação no hospital onde ela está. Continuemos a orar por isso, tá bom? Por favor. Quero convidar para cumprimentar e receber os cumprimentos na porta central, seu Eliel e dona Anabel, aniversariante do dia. Eu sei das dificuldades, mas vai ser rapidinho, tá bom? Na porta lateral, eu quero convidar o Eduardo Cunha e a sua esposa Maria Fogaça. Na porta da praça, eu quero convidar Yoshiko. Eu sei do ônibus. Vou precisar de alguém que leve ela para casa depois, tá bom? Yoshiko Massaco Gonçalves. E Mateus e Lindsay. Beth e eu na porta da praça, tá bom? Vamos orar? Senhor, confirmamos sobre os teus cuidados a vida da Cida Julião, a tua Cida, a nossa Cida. Pedimos por ela as tuas bênçãos, bem como o teu consolo, tanto para a família da Silvana, como para o Tiago Max. Esse consolo tão necessário, essa presença tão bendita. E como orou o Vantuil Júnior, que o Senhor nos abençoe nesta semana, nos concedendo a oportunidade deste avivamento. Nos nossos relacionamentos, na nossa mente, na nossa oração, na nossa vida. Pedimos essa graça em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe. Abençoe a tua mente e os teus pensamentos. Abençoe toda a obra de tuas mãos. O Senhor nosso Deus te visite em casa e fortaleça a tua aliança conjugal. E renove o teu amor. Guarde os teus filhos e os teus netos do que é mal. E traga bênçãos para a tua vida. O Senhor te proteja e te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. De um lado a noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Preparada foi, não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar encantada com o que nesse mundo está? Ó Senhor, venha nos despertar, só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Esse é o retrato desse nosso tempo. O momento é chegado e o noivo está atento. Até quando ele esperará? Despertar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar.
está.